Isaías capítulo 43, versículo 15. Quero liberar uma palavra aqui para a igreja, eu creio que é muito especial. Isaías 43, versículo 15 diz: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Pode ir avançando. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, na minha versão diz, vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, e os riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, o meu escolhido. Aleluia. Amados, esse texto, ele começa de uma forma, a parte que eu li, começou de uma forma muito forte, ele dizendo assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Jesus está dizendo aqui: sou eu que criei você, sou eu que tenho levantado você, sou eu que me comprometo em abençoar a sua vida. Não é a sua vontade que fez você estar sentado nessa cadeira, mas fui eu que te trouxe até aqui. Sou eu quem tenho levantado você, sou eu que tenho despertado em você o desejo de falar, de orar, de ler a Bíblia. Sou eu que salvei você através de Jesus Cristo, sou eu que levei um evangelista ou alguma forma a palavra de Deus para chegar até você. Eu amo você, tenho contado a sua vida na palma da minha mão. Eu sei o seu passado, sei o seu presente e certamente eu sei o seu futuro. O Senhor está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou qualquer um, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus criador do universo, eu sou o Deus que sustenta o universo, e sou o Deus que cuida de você, e eu não falho, eu nunca erro, as minhas palavras eu não sou mentiroso, as minhas palavras não mentem jamais. O Senhor assume aqui a importância dele e a centralidade dele na minha vida e na sua vida. E o Senhor diz: ouça isso, igreja, e descanse, creia e confie. Eu nunca falho, eu nunca erro, eu nunca desamparo, eu nunca deixei ninguém frustrado, eu nunca enganei ninguém. Amém? A igreja diz amém, aleluia, aleluia. Mas esse texto está falando sobre quem é o nosso Deus. Esse texto também, como consequência, quem somos nós. Esse texto, Deus se revela ao povo dizendo: quem sou eu? O Senhor está dizendo: eu quero mostrar para você quem sou eu. Eu não sou o Deus que você conhece, eu sou maior que você conhece, eu sou maior do que você já ouviu. Nenhuma palavra até hoje definiu completamente quem eu sou. Nenhuma pregação até hoje definiu quem eu sou. Nenhum livro definiu quem eu sou. Assim disse João, quando escreveu o livro, o Evangelho de João, ele disse: ainda não teria um livro sobre a terra para descrever quem eu sou e o que Jesus fez, o que Jesus é. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz ele. E você também é muito especial. O Senhor diz para você: você é maior do que você imagina, você é mais abençoado do que você imagina, você é mais capaz do que você imagina, você pode ir mais longe do que você acha que pode, você é maior. O seu passado não se compara com o teu futuro, o teu passado não se compara com o teu futuro. Não importa o que aconteceu de bom ou de ruim, o que o Senhor tem para você é infinitamente maior. O que está escrito a teu respeito é infinitamente maior. E você precisa descobrir isso. O Senhor diz: você não percebe quem você é. Eu vejo você como um grão, como o mar inteiro, e você se vê como uma gota d'água. Você se vê como um grão de areia. Eu vejo você como uma vasta infinitude de areia no mar. Assim é você. Deus foi descrito como aquele que é como que não tem como medir,
E assim é verdade, mas eu digo mais, o Senhor diz: assim é você, em Cristo Jesus. Esse texto fala de uma promessa e de uma vida que Ele vinha trazer. Esse texto especificamente está falando no futuro. Esse texto está falando de algo que iria acontecer. Esse texto fala de paz, segurança, esperança e certeza de uma vida, de uma caminhada muito bem sucedida. Deus prometeu isso, Deus disse: eu vou dar, é assim que eu faço, é assim que eu trabalho. Essa é a razão de cada palavra que eu lanço, trazer segurança, paz, alimento, convicção, certeza, vitória. Aleluia. Baseado nisso, o Senhor diz para a igreja: marche. Deus diz para você hoje: marche. O Senhor diz para você hoje: marche. Você ouviu o que eu disse? Diz o Senhor: marche, marche, avance, não fique parado, não fique estagnado. O Senhor diz: chega de parar, chega de chorar, chega de montar acampamento nos lugares de tristeza. Avance, levante as suas estacas da tenda e avance, porque eis que eu te levo para um lugar novo. Eis que eu tenho coisas novas, estão saindo à luz. E o Senhor diz: não a percebeis. Você não percebe, você não está enxergando, você não está percebendo o que eu estou fazendo. Eis que te digo, Senhor, é algo grande, marche. Esse texto é uma profecia que visa fazer os seus filhos marchar. Esse texto é uma profecia que visa fazer o povo sair, naquele caso, naquele momento específico desse texto. É uma profecia que visava fazer o povo marchar, sair da escravidão, avançar, não ficar travado diante de obstáculos, incertezas e medos. O Senhor diz: nada pode parar você. O segredo da sua vida não está em ficar parado. O segredo da tua vida está em avançar, está em dar passos, está em andar, está em marchar, está em correr. O Senhor diz: avance com certeza, avance com convicção na sua vida, avance com total segurança e não tenha medo. Esse texto está falando especificamente, contextualmente, esse texto está falando de um povo que naquele momento específico estava preso na Babilônia. Quando Isaías escreve esse texto é destinado para um povo que foi levado cativo. Um povo que viveu em Jerusalém devido ao pecado da época. Toda uma nação foi transferida, levada cativa, escrava para a Babilônia, e estava lá já quase 70 anos, vivendo em cativeiro, que foi levado cativo a um lugar que não era deles. Eles estavam vivendo num lugar que não era deles. O Senhor diz para mim e para você: eis que eu tenho te dado terra, eis que eu tenho te dado casa, eis que eu tenho te dado empresa, mas esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar. Você é maior do que você tem, você é muito maior do que a casa que você mora, você é maior que a empresa que você tem, você é maior que a empresa que você trabalha, você é maior que a profissão que você tem. O Senhor diz: não se prenda àquilo que te limita. A sua profissão limita você, o seu dinheiro limita você, a sua conta bancária limita você. Eu te vejo maior que tudo isso, diz o Senhor. Eles foram levados para um lugar, cativos, um lugar que não era deles, um lugar de opressão, um lugar de privação, um lugar de vergonha e um lugar de culpa. Esse é o lugar que escraviza, um lugar de opressão, privação, falta de coisas, vergonha, humilhação e culpa. Culpa, seja a culpa que você carrega por você mesmo, seja a culpa que você lança nos outros. Ou você é culpado ou você culpa alguém, e as duas coisas prendem você. Tanto ser culpado como culpar alguém é uma escravidão que você precisa sair desse lugar. O Senhor diz para você: eu não te coloquei para julgar, eu não te coloquei para ser juiz, eu não coloquei você para julgar ninguém, eu coloquei você para avançar. Esqueça quem está do lado, esqueça quem errou com você, esqueça quem te feriu, perdoe e avance. Alguém está ouvindo essa mensagem? Receba isso, o Senhor está falando com a igreja. Essa profecia está dizendo que saiam dali, saiam deste lugar. Saia do lugar de escravidão e vá para um lugar de paz. Saia desse lugar e vá para o lugar que é seu. E esse lugar não é físico, esse lugar é Cristo. Saia deste lugar e vá para onde você governa, aonde você reina, aonde você define e não é definido, aonde você governa e não é governado.
Saia de um lugar da opressão, da culpa. Saia desse lugar. Saia e vá para um lugar onde você é justo, você é filho e você é herdeiro de Deus. Aleluia. Receba, diga eu recebo essa palavra. O Senhor está dizendo e alertando a igreja nesses dias e alertando cada pessoa em particular. Eu tenho levado você e eu quero que você vá em direção à vitória. Eu tenho a vitória para a tua vida. Sempre está diante de você a vitória. Sempre está diante da igreja mais um passo de vitória. Sempre eu te caminho, te conduzo para a vitória. Cada palavra, cada orientação, cada revelação, cada texto, cada coisa que eu te dou é para levar você à vitória e não à derrota. Eis que tenho pensamento de paz e não de mal, pensamentos para te dar um futuro e esperança. Eu não sou um Deus que engana, mas eu sou um Deus que leva ao triunfo e à vitória. Esse texto está falando de um momento específico, né? Da história de Israel. Estava falando da época, vai ter, mas na verdade está falando de um momento da vinda do Messias, que sabemos que é Jesus, o Cristo, e que já aconteceu. O texto estava dizendo: ei, eu vou colocar alguém na frente de vocês, e ele vai marchar na frente de vocês. O segredo da vitória de vocês para marchar é seguir alguém e não marchar por conta própria. O Senhor diz: eu coloco alguém diante. Aqui o texto diz: eu vou colocar alguém diante de você. Nós sabemos que esse alguém já chegou. Ele nasceu há 2000 anos atrás, morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo à direita do Pai, e hoje Ele colocou o Espírito dele dentro de mim e de você. E esse Espírito, da mesma forma, diz: marche. Se você parar para ouvir o Espírito falando dentro de você, vai dizer: marche. Por que você está parado? Por que você está aí parado? Marche. Em Cristo e sob o senhorio de Jesus, preste atenção nisso. Em Cristo e sob o senhorio de Jesus Cristo. Eu digo a você: não adianta você estar em Cristo, mas não estar no senhorio. Não adianta você dizer que Jesus é o teu Senhor, mas você não o segue. O senhorio de Jesus significa segui-lo. O senhorio de Jesus significa ouvi-lo. O senhorio de Jesus significa estar sobre a orientação e segui-lo. Em Cristo e sob o senhorio de Jesus devemos sair de qualquer lugar de escravidão, opressão, sofrimento, vergonha ou culpa. O Senhor diz para você: talvez você já saiu, e eu sei que você já saiu desses lugares no seu passado, mas mesmo durante a vida cristã, você cai de volta, e costumeiramente os cristãos acabam caindo de volta na escravidão. Ou é escravo da necessidade, ou é escravo da abundância. Ou é escravo da necessidade, ou é escravo de um emprego que nunca libera você para nada. Um emprego que segura você, que impede você e que limita você. Uma profissão, um emprego que limita você de fazer o que você nasceu para fazer e que você vai viver para toda a eternidade fazendo. O Senhor diz: avance, 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 avance. E Ele continua dizendo: não o percebeis? Não o percebeis? Será que vocês não estão percebendo isso? Será que você não enxerga? Até quando os teus olhos ficarão olhando somente o que você consegue ver? Até quando os teus olhos ficarão apenas vendo o que você consegue medir? Até quando os teus olhos ficarão vendo apenas o que você consegue calcular? O Senhor diz para você: eu tenho algo maior, eis que faço uma coisa nova. Coisa nova significa algo que você nunca viu, algo que você nunca escutou, algo que você nunca viu na sua vida. É isso que eu tenho para você. E se é novo, vai requerer uma fé nova, vai requerer uma atitude nova, vai requerer uma ação nova. Ou seja, em qualquer momento que você se pegar e você se vê em um momento de escravidão de qualquer coisa novamente, ou novamente oprimido, ou novamente em sofrimento, ou novamente envergonhado e humilhado, ou novamente num processo de culpa, seja você culpando alguém, ou seja você sendo culpado, o Senhor diz: sai desse lugar. Você não nasceu para estar lá. Você não nasceu para estar lá. Eu não te criei para ser escravo, eu te criei para ser livre. A essência da sua vida é liberdade. A essência da sua vida é liberdade.
A escravidão não combina com você. A escravidão não serve para você. A escravidão não serve para você. Mas o dia que você se acostumou com a escravidão, você está perdendo a essência de que você é. Se a escravidão não incomoda mais, é porque você apagou ou está oculto a sua essência e a sua identidade. Esse texto está dizendo que estamos livres. Esse texto de Deus está dizendo para a igreja: eu tenho uma igreja que é livre. A pandemia não vai segurá-la. As ordens de ficar em casa não vai segurá-la. As ordens de ficar se limitando não vai segurá-la. A igreja nada segura ela. Essa é a igreja, essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. A minha igreja é uma igreja que nada segura, nada prende, nada segura. Assim é os meus filhos, nada os detém. Nada os detém. O texto que nós lemos diz que é como o mar que tentou impedir, e ele diz, ou os exércitos que perseguiram os israelitas ali na saída, o texto diz que eles se tornaram como um pavio apagado. O Senhor diz, não importa a chama, não importa a corda, ela vai roer, o pavio vai apagar, mas você continuará firme, diz o Senhor. Esse texto está dizendo que somos livres, que aquilo que nos prendia foi quebrado, diz o Senhor. O Senhor diz para você, aquilo que prendia você já foi quebrado. Eu vou dizer de novo, aquilo que prendia você já foi quebrado. As portas de ferro foram despedaçadas, as dívidas já foram pagas, a culpa foi removida e o algoz e o carrasco já foi vencido. E o machado foi tirado da mão do algoz. E ele não tem mais poder para descer o machado na sua cabeça. Porque você é livre, a igreja é livre. Mas a Bíblia diz, mas o Senhor diz para nós, agora é com você. Agora é com você. Esse texto está nos alertando que estamos livres. Mas o sair deste lugar, isso pertence a você. Livrar é com Ele, sair de lá é com você. Quebrar a cadeia é com Ele, despedaçar os grilhões é com Ele, mas sair da cadeia é com você. Ele abre a porta, Ele quebra as correntes e diz, agora saia. O Senhor diz, a igreja está cativa em uma prisão de portas abertas. A igreja está cativa em correntes quebradas. E o Senhor diz, vocês não percebem. Não o percebeis, não o percebeis, não o percebeis que a pandemia é uma corrente sendo imposta sobre você, não percebe que a pandemia é uma corrente sendo imposta sobre a nação. Mas o Senhor diz, toda a cadeia das trevas é uma cadeia de porta aberta. Toda a cadeia das trevas é uma cadeia de portas abertas. Porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Isso significa que Satanás não tem chave para fechar prisões. Satanás não tem mais chave para colocar cadeados em correntes. Ele não tem cadeados, ele não tem mais chaves. E a igreja diz? Esse texto está nos alertando que estamos livres, mas precisamos sair deste lugar. O Senhor não vai carregar você no colo. Ele não vai lá dentro da cadeia pegar você no colo e trazer para fora. Ele diz, filho, saia. Filho, marche. Filho, saia e marche. Marche para fora das cadeias, marche para fora das prisões, marche para fora dos muros fechados. Ele diz, você está livre, creia, confie em mim, seja corajoso, mas agora saia da onde te prende e marche e avance através do reino e faça do lugar que está o reino de Deus. O Senhor também nos diz, eu tenho para vocês, para a igreja, sempre tenho uma manifestação de transformação. A igreja, quando marcha, promove transformação. Esse texto está dizendo que diante desse avanço, apenas e tão somente apenas na ótica natural,
ela mostra um mar que quer dizer obstáculos intransponíveis. Apenas na ótica natural, esse texto diz, e o que se mostra é um deserto seco, quer dizer um lugar improdutível. Na ótica natural, o inimigo mostra um lugar intransponível, mostra um lugar improdutível. Esse texto também mostra, na ótica natural, que é um lugar onde existe chacais. Chacais quer dizer lugar de armadilhas, predadores que de repente surgem das sombras e caem sobre nós. Na ótica natural, se você olhar, você sempre encontrará um mar, um deserto e chacais. Ou seja, você sempre encontrará obstáculos aparentemente intransponíveis, você sempre encontrará desertos aparentemente secos e improdutíveis, e você sempre encontrará chacais, que são armadilhas preparadas para te pegar. Isso apenas na ótica natural. Mas o que se vê, o que se vê também naturalmente, pegando essas três coisas, mar, deserto e chacais, são placas de aviso, dizendo para você e alertando você, não passe daqui. São placas dizendo para você, não saia. Você está correndo perigo. Não avance, não saia, porque existe um mar diante de você, existe um deserto diante de você, e esse deserto tem chacais. É como se fosse placas no início da caminhada, dizendo, não avance, não siga esse caminho. Mas essa profecia está dizendo, quer no mar ou no deserto, há um caminho para quem avança, é o caminho certo que nos leva adiante. O Senhor diz, aqueles que não olham apenas naturalmente, eles não veem o mar fechado, eles não veem o deserto seco, e eles não têm medo de chacais. Porque o Senhor coloca um caminho no deserto, o Senhor faz um caminho no meio do mar, e o Senhor desfaz toda a armadilha das trevas. Aliás, para o Senhor o mar é uma estrada, para o Senhor um deserto é um caminho. Uau. Esse texto está dizendo que não nos leva. Esse texto não está dizendo que ele vai nos levar ainda a um lugar melhor. Ele não está dizendo que ele vai nos levar a uma terra prometida, que está lá na frente. Ele não está dizendo isso, que eu vou dar para vocês lá na frente uma terra prometida, um lugar e um momento ao ser alcançado. Essa profecia nos diz que esse caminho, e aonde estivermos, se transformará em terra que mana leite e mel. O Senhor diz, eu faço do mar uma terra que mana leite e mel, eu faço do deserto a terra que mana leite e mel. Não precisa atravessar o Jordão, porque Jesus já fez isso, Jesus já morreu na cruz, Jesus já morreu, já ressuscitou, para que os mares por onde passarmos, desertos por onde passarmos, se transforme em manancial, se transforme em terra que mana leite e mel. O Senhor diz, escute igreja, a terra que mana leite e mel não está na frente, está em cada passo que você dá. Está debaixo dos teus pés, aonde quer que você pisar, será uma terra que mana leite e mel. Amados, o mar se transformou num dos maiores espetáculos da glória de Deus. Amados, o deserto se transformou nos maiores espetáculos do poder, da provisão de Deus. Os povos se derreteram de medo ao saber que Israel passou em pé enxuto. Ao saber que em Israel houve comida, houve bebida, houve alimentação, houve segurança, as roupas não se desgastaram, os sapatos cresceram nos pés das crianças enquanto cresciam. O Senhor diz para você, não há para você deserto, não há para você mar fechado, e não existe chacais suficientes para te pegar de surpresa, porque o Senhor vai à frente,
e nos revela o profundo e o escondido. E Satanás não tem poder de se esconder diante daqueles que marcham. Esse texto está falando que adiante de nós está sempre uma experiência maior, uma revelação maior de quem somos, do que temos, do que podemos em Cristo e sob o senhorio de Jesus. A cada passo que você dá, você conhece algo novo. A cada passo que dá, você experimenta algo novo no Senhor. O Senhor diz: se você apenas conhece o que você conhecia, significa que você não avançou. Porque cada vez que você avança, você conhece algo novo. O Senhor diz para você: o teu passado não é suficiente para o teu futuro. O teu passado não é suficiente para o teu futuro. As provisões do teu futuro estão lá no teu futuro. E quando você avançar para ele, se manifestará provisões que você jamais viu, de formas que você jamais experimentou. Por isso o Senhor diz para você: marche, cresça, desenvolva-se, avance, porque eis que eu trago coisa nova. Por acaso não a percebeis? Por acaso vocês não percebem? Mas sim, haverá um momento. Embora a cada passo que damos, nós fazemos desse lugar a nossa famosa terra que mana leite e mel. Mas existe sim um momento que aonde não haverá mar, não haverá deserto e não haverá chacais. Sim, haverá um tempo como esse, e esse tempo está depois da segunda volta de Jesus. Sim, existe essa profecia. Mas o Senhor diz: você pode hoje viver aquilo que está destinado para aquela época. Você pode trazer para agora. A diferença é que você vai viver o que vamos viver naquela época, hoje, diante dos mares, diante dos desertos, diante dos chacais. Também caminhamos para esse lugar, mas temos essa segurança de que cada passo que nós damos, transformamos essa realidade em terra que mana leite e mel. Esse texto está dizendo que além do que já experimentamos, sempre haverá algo novo que está surgindo diante do que não conhecíamos sobre ele ou quem somos. Essa profecia está nos dizendo que dependemos sempre de revelação, coragem e avançar. Esse texto está dizendo sempre, essa é a nossa marca: revelação, coragem e avanço. É de fé em fé, diz a Bíblia, é de glória em glória. Essa profecia diz a você e a mim: não tema, ó igreja, marche, avance, descubra algo novo, alegre-se e confie no Senhor, que nos tira e também nos guia. A salvação é um começo, mas o avanço e a caminhada está diante de nós. Essa profecia diz que em ti sempre haverá também, no final do texto ele vai dizer, essa profecia diz que em ti, em mim, em nós, na igreja, sempre haverá o louvor nos lábios dos seus filhos, durante o seu avanço, onde e quando for. Quanto mais você avança, mais louvor produz. O Senhor também diz à igreja: um louvor antigo significa uma igreja que parou de avançar. Um louvor e uma adoração antiga significa uma igreja que estacionou. Mas palavras novas, expressões novas, expressões de paixões que você nunca teve em relação ao Senhor e ao seu reino. Isso significa pessoas que estão avançando. E coisas novas os seus olhos viram. O Senhor diz para você: eu vou encher você de louvor, eu vou encher você de adoração, mas você vai louvar como você nunca louvou, você vai adorar como você nunca adorou, porque sempre o louvor e a adoração estão fundamentados, baseados naquilo que você conheceu ou conhecia. Mas a partir do momento que uma coisa nova está surgindo, uma nova manifestação de louvor e adoração vai surgir junto. Músicas, melodias, danças, festas, comemorações, porque algo novo foi nos dado. Eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis? Queria convidar você a ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, Jesus lindo.